Dia, glória a Deus, que bênção, irmãos. Tem sido maravilhoso estar participando aqui de Guará, a igreja que está aqui em Guará. Tem sido uma bondade de Deus para a gente compreender o tempo que a gente está vivendo, pessoalmente falando, a nossa casa, né? E a gente até estava em Cachoeira nessa semana que passou. Na terça-feira passada, aliás, na terça-feira retrasada, não, passada mesmo. E aí a Maiara, acho que ela não veio hoje. Aí a Maiara, está sempre vendo, ela no meio da música aqui, ela começa a dançar aqui. A Laura começa a imitar ela lá em casa, né? Olha o que eu sei fazer, pai. Ela levanta o pé assim, muito engraçado, muito legal. E a Maiara falou assim: o que eu estou gostando de ver é que, de fato, a geografia, o formato geográfico está saindo da nossa compreensão de quem é Deus. Porque quando eu vejo o pastor Fabrício lá em Guará falando sobre, olha, a igreja que está lá em Cruzeiro, a igreja que está lá em Cachoeira, a igreja que está em Guaratinguetá, a gente está de fato ficando com o nome da igreja. A igreja, só existe uma igreja, amém? Porque nós somos um, não porque estamos no mesmo lugar, somos um porque temos a mesma palavra no nosso interior. Amém? Quando Jesus ressurreto, ele encontra os discípulos, ele diz assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Perceba que não foi Jerusalém que reuniu os discípulos, mas foi a palavra que saiu da boca do Senhor. Então o que nos faz um, não é a gente ser uniforme, se vestir da mesma maneira, falar da mesma maneira. Não, é a voz que habita no nosso interior. Há uma voz que está reunindo homens e mulheres na terra, num só lugar, chamado Cristo. Como disse o Alencar aqui, chamado Jesus, né? E eu creio que nessa manhã não vai ser diferente, né? Eu até, como um irmão em Cristo, peço que você não me ouça hoje como um crente, somente um evangélico, amém, por isso. Mas hoje é uma manhã que o Senhor quer nutrir os seus ramos. Ouça o Senhor nessa manhã como ramos de uma videira que precisa da vida da raiz. Apocalipse capítulo 22, verso 14 vai dizer que eu sou a raiz e a geração de Davi. Ele não diz que é a raiz de Davi, ele diz: eu sou a raiz. Eu passei dentro de Adão, eu passei dentro de Enoque, eu passei dentro de Noé, passei dentro de Abraão, passei dentro de Davi e Salomão. Fui passando e hoje eu estou passando no meio da igreja. Eu sou aquele que reúne os santos, amém? No Antigo Testamento, né? No Antigo Pacto, a Bíblia diz que existia um lugar chamado tabernáculo ou santuário, que tinha um cenáculo chamado Santo dos Santos. E hoje, justamente, ele estabeleceu a igreja dos santos, porque o santo está habitando no meio dos santos, amém? Por isso, como o pastor Fabrício disse, ele habita em nós, e o nosso desejo, e o desejo dele é se manifestar através de nós, para ele mesmo, amém? Esse Cristo que está dentro de você, eu preciso dele, eu preciso, Alencar, do Cristo que está dentro de você. Ninguém faz nada sozinho, não existe igreja, eu sou igreja, não existe, nós somos igreja, amém? Não sabeis vós, no plural, glória a Deus. E nós temos clamado por isso, vozes diferentes, com o mesmo clamor. Como João Batista, ele diz assim: eu sou só a voz daquele que clama. A igreja é a voz daquele que está clamando, glória a Deus. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Ele disse isso para o diabo. É lindo Jesus falar assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. E justamente o diabo estava oferecendo pão ao Senhor. Mas eu acredito que quando Jesus falou isso, eu estava meditando nisso essa semana. A primeira vez que Deus vai citar o alimento do homem, foi justamente algo que saiu da sua boca. Ele disse: terra produz árvores. Adão começou comendo daquilo que saiu da boca de Deus, porque o que sai da boca de Deus é o que nutre. Sabe, irmãos, o que nós precisamos nessa manhã não é comer, é ser nutridos. Mais do que comer, nós precisamos daquilo que faz com que o nosso organismo se desenvolva, tenha saúde. E essa palavra está dentro do meu espírito. Por exemplo, quando a minha filha nasceu,
Ela não precisava comer, ela precisava ser nutrida. Por isso ela comeu daquilo que estava dentro da minha esposa. A igreja precisa ser nutrida, não é com palavra de conhecimento humano, palavra de sabedoria de homem. Ela precisa da vida, que é Cristo. Amém. A terra precisa da vida, que é Cristo. Não é experiência, não é habilidade. O mundo está cansado da nossa habilidade. O mundo sabe que a gente canta bem, fala bem, né? A gente pula bem, dança bem, toca bem, canta bem. Estamos até no fama. Mas o mundo não precisa da nossa habilidade, o mundo precisa da nossa vida. E a nossa vida não é o ar que respiramos, a nossa vida é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Que manhã gloriosa, Senhor. É gloriosa porque nós percebemos que o Teu Espírito ainda está reunindo o Seu povo. Ela é gloriosa porque mais um dia, o dia que se chama hoje, não mudou a nossa concepção a respeito de quem o Senhor é. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é tudo o que precisamos. Na verdade, você, Senhor, é a nossa única esperança. Não há esperança fora do Senhor, não há vida fora do Senhor. E é nessa vida que nós queremos viver e nos mover e existir nessa manhã, Pai. No nome de Jesus, nos ajude a manifestar quem o Senhor é. Pai, me ajude a comunicar a partir da eternidade a respeito do que o Senhor quer falar, Senhor. Porque entre nós já não importa quem fala, importa quem nós precisamos ouvir, Senhor. Eu louvo ao Senhor, Pai, pela vida do pastor dessa casa, desse trabalho. Porque mais do que nunca é necessário, Senhor, nós largarmos a individualidade, Senhor. A tua igreja não é um que é o Senhor, dentro de muitos membros. Pai, essa obra é uma obra que te louva, porque ela não fala do nome de um homem, ela fala do nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que esse veio apostólico possa tomar a cidade de Guará, em nome de Jesus, para que homens e mulheres não somente creiam, mas se desenvolvam, Senhor, para ministrar como, ó Deus, cooperadores, sábios construtores, sóbrios construtores daquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, que a sua bondade, ó Deus, ganhe forma nessa manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Há uma palavra que está no meu espírito. Quem trouxe Bíblia aí? Amém? Quem trouxe Bíblia fala assim: é hoje. É hoje, Jesus, é hoje, né? Não é amanhã nem ontem. Ontem já foi. Mas é amanhã também não chegou. Ele se move no dia que se chama hoje, amém? 1 Pedro, capítulo 2. Pois você devolve. O quê? Não, tá baixo. Ah, porque eu desliguei, pô. Tem que ligar o outro. Então, peraí. Deixa eu desligar aqui. 1 Pedro capítulo 1, aliás. 1 Pedro capítulo 1. A partir do verso 17. 16. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Amém? Podemos ler? Diz assim: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Fala comigo, peregrinação. Amém? 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo,
mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, e sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Fala comigo. Para que por ele vades crescendo. Amém? Se é que já provastes que o Senhor é benigno. 4. E chegando-vos a ele, ou chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, queridos. Essa é uma passagem muito lida, eu acredito, mas pelo menos por mim eu tenho meditado muito nessa questão do novo nascimento, nessa questão do desenvolvimento da fé. Essa semana mesmo a gente estava falando sobre meritocracia, né? O quanto a gente se decepciona com a gente porque a gente tenta se apoiar em coisas que a gente faz bem, e às vezes a gente se frustra e a gente trai a si mesmo, porque a gente vê que naquilo que a gente é bom, até naquilo que a gente faz certo, às vezes a gente faz errado. Essa é uma pergunta que salta para mim nessa manhã. Não precisa levantar a mão, mas quantas vezes você já se traiu? Mesmo sabendo que você deveria fazer assim, 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 você fez totalmente ao contrário. Mesmo sabendo que você era o maior beneficiado das ações que você sabia que deveria fazer, mas você não fez. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? E quando eu leio o texto, esse texto maravilhoso, Pedro, ele tem a compreensão de que a pior coisa que tem, lendo toda a sua epístola, é fazer com que a gente se apoie na nossa natureza carnal. Porque infelizmente, irmãos, o que a gente percebe é que muitas pessoas tentam mudar de vida no evangelho de fora para dentro, e o Senhor não veio mudar o nosso comportamento, Ele veio fazer um transplante de vida. Ele veio nos dar uma nova natureza, e essa natureza é a natureza do seu Filho. É por isso que Paulo vai dizer que agora eu já não vivo mais eu, mesmo tendo bastante experiência, mesmo tendo conhecido aos pés de Gamaliel a respeito das coisas de Deus, mesmo sabendo as tradições, tendo conceito entre aqueles que estão do meu lado, eu prefiro não me apoiar mais nessas coisas. Eu não quero mais viver isso. Agora o Cristo vai viver em mim. A vida que agora eu vou viver não tem a ver mais com a vida que eu tinha, tem a ver com a vida que é desde a fundação do mundo. É Cristo me tomando de dentro para fora. Porque na verdade algumas pessoas dizem assim: às vezes nós pastores começamos a dizer: nós temos que orar, querido. O tempo está difícil, mas nós temos que nos entregar ao Senhor, nos render. E às vezes a pessoa diz: mas eu não consigo. E sabe uma coisa? Ela tem razão. Ninguém consegue mesmo. Na verdade, não é a oração
Na verdade não é o jejum, não é o tanto que eu leio a Bíblia, mas é o tanto que a vida de Cristo está crescendo em mim. E aí sim, eu posso orar, porque ninguém aqui tem habilidade humana para se trancar num quarto e ficar lá dias, orando e jejuando, orando e se entregando, se não for o Cristo que está dentro dele, por meio do Espírito, o convencendo, dizendo: você não é dessa terra, você é um peregrino, você não precisa viver segundo o padrão desse mundo. E a bem da verdade, irmãos, o que eu tenho percebido é, o que nos atrapalha não é os problemas da nossa vida, não é as nossas fraquezas. Paulo disse que as nossas fraquezas é matéria-prima para que o seu poder se aperfeiçoe. Então o que me atrapalha? É achar que na minha vida tem alguma coisa de bom, é achar que tem coisa em mim que ainda, não, eu acho que aqui dá jeito. Não. O Senhor quer nos formar de dentro para fora. Ele quer resgatar-nos de dentro para fora. Por isso que eu estou dizendo que não faz sentido o mundo saber que a gente canta, que a gente prega, que a gente tem uma palavra de salvação, mas o mundo permanecer da mesma forma. A nossa habilidade não transforma o homem. O que transforma o homem é a vida de Cristo. Amém? Quantos homens e mulheres que há tempo, eu não sei, mas é muito comum hoje em dia, homens e mulheres que atuavam muito no Senhor, e hoje eles não estão só longe daquilo que fazia para o Senhor, eles estão longe do Senhor. Esses dias eu atendi uma pessoa por telefone que há tempos atrás o marido me convidou para estar dando uma palavra para os casais numa congregação onde ele estava dirigindo. E aí ele se frustrou com coisas terrenas, e aconteceu que ele voltou a tocar um pagodinho, e começou assim, pagodinho. Enfim, só sei que na ligação ela dizia assim: olha, eu não aguento mais. Meu marido, antes ele estava com a palavra para lá e para cá, fazia visita para lá e para cá. Hoje todos sabem, ele está numa roda de pagode, e quem banca a bebida é ele. Mas como? Alguém que estava dirigindo uma obra, não para julgar, mas é para dizer que as nossas habilidades humanas, elas não conseguem nos manter em Cristo. É só Cristo em nós, é a esperança da glória. É só uma vida que está crescendo no nosso interior, de glória em glória. E Pedro vai tratar desse assunto, quando ele vai dizer que Deus, por meio dos profetas, disse: olha, eu quero que vocês sejam santos, porque eu sou. Ele não está querendo propor algo forçado. A gente sempre aprende: nós temos que ser santo porque Deus é santo. Mas isso não é na nossa força, porque senão Pedro não ia falar de uma nova semente, não ia falar que é necessário morrer para uma semente corruptível, para que uma semente incorruptível tomasse o lugar. É Deus dizendo assim: eu quero que vocês tenham a minha natureza. Eu não quero que vocês só me conheçam, não, eu quero que eu e vocês sejamos um ser só. É por isso que hoje eu fiz de vocês o meu corpo. Por quê? Porque o meu filho é o cabeça, e o corpo é a extensão do cabeça. É por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer: a igreja, a assembleia dos primogênitos. Ué, aí você pensa assim, primogênitos é no plural, então todo mundo é primeiro? Sim, porque todos que fazem parte da igreja é a extensão do primeiro, o cabeça e o corpo andando na terra. Aleluia! Entende isso? Às vezes, algo mais prático, às vezes você vai mexer no celular e está conversando no WhatsApp. Quem aqui usa o WhatsApp? Você está conversando no WhatsApp, aí os teus olhos estão vendo a tecla, mas quem que tecla lá no celular? As tuas mãos. É mais ou menos isso. Deus olha o aflito e Ele manda a igreja lá tocar. Toca lá, é o meu corpo. Mas quem que está tocando? Eu mesmo, por meio do meu corpo. Essa igreja que tem a extensão da minha natureza. Oh glória! Amém? E é isso que Pedro vai dizer: olha, se vocês invocam por Pai, ele está dizendo, se vocês estão chamando Deus de Pai, então é porque agora há uma disponibilidade do DNA dele, está em você. Amém? Atos capítulo, isso é bom demais, né? Aí as pessoas vão dizer: então quer dizer que você é Deusinho? É mais ou menos por aí, querido.
Aí alguém vai dizer, mas aí você está querendo competir com Deus. Não, não tem como. Deus não compete com Ele mesmo. Eu sou a extensão de quem Ele é. Não é uma questão que eu escolhi, é uma questão que Ele determinou. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele tem a minha vida, Ele tem a minha natureza. Então não é duas criaturas, de dois Ele fez um só. Aleluia. É igual o marido e a esposa. Quando casa, é o interior de um entrando no interior de outro. Agora são uma vida só. É igual a minha filha. A minha filha, ela carrega dentro de um... A minha filha é uma criatura, uma só, que tem o juntar de dois DNA, do marido e da esposa. Então ela tem o meu traço e o traço da minha esposa. Graças a Deus tem mais traço da esposa que... E uma pessoa falou assim, poxa pastor, sua filha é sua cara. Eu falei, é verdade, graças a Deus, né? Se não fosse, alguém estaria em problemas, né? Mas eu falei, é verdade. Eu falei, mas tá bom, pelo menos ela veio com saúde. O que será que ela quis dizer com isso, né? Mas a Laura é a extensão do marido, do pai e da mãe. Entende? Ela carrega a nossa natureza num só. Por isso, agora para pensar. Deus é o pai. Ele tem um filho. E um filho, e se Deus está preparando uma esposa para o seu filho, meu Deus, será que não é por isso que Adão um dia disse, essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela tem a minha natureza, ela tem a minha essência. Por isso que igreja não é o quanto eu tenho de experiência, é o quanto da vida de Cristo que habita no meu interior. Aleluia. Por isso que não é o quanto eu falo bem dessa palavra, é o quanto de vida sai da minha boca enquanto eu falo dela. É em que espírito eu estou me movendo. Às vezes a gente vê gente eloquente que ensina A, B, mas isso lá é aqui, experiência para tudo quanto é lado, mas não tem mais vida. A única coisa que tem é a experiência do ontem. Mas o Senhor está falando assim, eu quero que vocês falem na vida do hoje. É a vida, porque não é o quanto você sabe, é o quanto de mim sai da sua boca e encontra o interior de alguém. Meu Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Então Pedro está dizendo, eu quero que vocês tenham a minha natureza, disse Deus. Eu quero que vocês sejam santos, porque essa é a minha natureza. Uau! E ele vai dizer, e para isso, vocês precisam compreender que a vida que vocês vivem agora é resultante da tradição dos vossos pais. Mas a proposta é que vocês nasçam de novo. Para quem não nasceu de novo pela vida de Cristo, ainda anda na tradição dos pais. E o Senhor está dizendo, a tradição dos pais, ela só transferiu o fôlego. Entenda uma coisa, Atos capítulo 17, a partir do verso 24, abra comigo aí. Eu ia falar uma coisa, nada a ver com isso aqui, graças a Deus. Atos capítulo 17. A partir do verso 24. Paulo, nesse momento, ele está justamente onde está os pensadores da sua época. Ele está na Grécia, onde havia conhecimento, intelectualismo bombando. E Paulo vai dizer que esses irmãos, essa classe de pensadores, de intelectuais, eles sempre estavam buscando algo novo, um conhecimento novo. Eles se ocupavam para isso. Qual que tem de novo? Aí Paulo fala assim, hoje eu vou falar de algo novo para vocês, mas que é antes da fundação do mundo. Ele é antes de todas as coisas. É novo para vocês, mas esse que eu vou falar hoje, ele é eterno. Ele não tem princípio e nem fim de dias. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é nascido de madre. Meu Deus, isso é violento demais. É para pregar ou para... Só prega, mas depois você vira, né? E aí, agora olha o que acontece aqui. Interessante que quando Paulo chega em Atenas, dentro dele ele se comove, porque ele vê muita idolatria. E qual era o cenário de idolatria diante de Paulo? Existia um altar ou um santuário a um Deus desconhecido, né? E ali Paulo já, era isso que eu queria. Porém havia outros altares. E sabe uma coisa? Paulo vai dizer no verso 23, acompanha comigo aí. Aliás, 22. E estando eu, Paulo, no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos.
porque, ou religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pega isso, irmãos. Esse, pois, a qual vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O que Paulo estava dizendo? Altar e honra para Deus sem o conhecimento de quem Ele é praticar idolatria. Quantos de nós, irmãos, nos reunimos sem saber o que Deus quer? Quantos de nós nos reunimos sem saber o porquê nós estamos aqui? Quantos de nós? Oséias capítulo 6 diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? No verso 6 de Oséias 6 ainda diz: porque misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Ei, escuta uma coisa, Deus está dizendo assim: antes de me adorar, me conheça. Porque a gente aprendeu assim, ó: nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Sim ou não? E se eu disser para você que talvez não? Porque adoração não é dar o meu melhor para Deus. Não, adoração é dar a Deus o que Ele quer receber. E isso é o meu melhor. Sim, eu vou dar o meu melhor, Senhor, aquilo que o Senhor pediu para mim. Porque senão às vezes o Senhor vai dizer para você assim, aliás, você vai dizer para Ele: Deus, eu vou te dar o meu melhor. Eu vou subir para o monte e vou te buscar 60 dias direto. E o Senhor fala assim: não quero. Eu quero que você perdoe o seu irmão. Você só fala com ele no dia de ceia. Aí você fala: não, Senhor, eu subo 90 dias. Às vezes você vai falar assim: Deus, eu vou me trancar no quarto, vou ficar lá. E Deus vai falar assim: não quero. Quero que você trate melhor a sua esposa. Quero que você fale melhor com o seu marido. Você trata todo mundo bem fora de casa, mas dentro de casa, oh meu Deus. Aí o Senhor fala: Senhor, Deus, eu vou te dar o meu carro. O Senhor fala: não, eu quero você. Porque se eu tiver você, eu vou ter tudo o que você tem. Eu não quero nada que é seu, eu só quero o que é meu. A sua vida já não é mais sua. Ou não sabeis vós que não sois de vós mesmos, mas vocês são meu santuário. Esse era o cenário de idolatria. E isso é o problema. O problema é que nós aprendemos, como o pastor Fabrício disse aqui, a gente pode fazer culto sem dar a Deus o que Ele quer, sem o Espírito Santo. Irmão, sabe o que está acontecendo? Um êxodo do formato. Sabe o formato? Quem está com a oportunidade? O Senhor falou assim: acabou essa oportunidade, agora quem vai falar sou eu. Amém? Através do meu corpo. Glória a Deus, queridos. Por quê? Porque o intuito não é o quanto nós estamos ficando sabidos, o quanto, na verdade, o intuito é o quanto de nós está assumindo que Ele cresça e eu diminua. Só que Ele não quer crescer fora de nós. Escuta uma coisa, esses dias o Senhor falou claro comigo a respeito disso. Às vezes a gente vê uma geração dizendo assim: eu sou cristão, né? Com todo respeito, né? Algumas pessoas, não vou citar nome, mas você vê famosos dizendo assim: não, eu sou cristão. Aí você fala assim: não é não. Eu sou cristão. E sabe uma coisa, queridos? Jesus, quando foi falar de gerar Cristo, Ele usou uma mulher grávida. Agora para pensar comigo. A minha esposa, esses dias atrás, chegou para mim, há 3 anos atrás, mais ou menos, está quase fevereiro, dia 26, vai dar 3 anos, ela chegou para mim e falou assim: estou grávida. Olhei assim, primeiro dei um 5 desmaio, né? Quem se respirar, tossi, a hemorroida quase desceu. Ficamos felizes pra caramba, né? E tal. E oramos já, falei: amor, que ela venha com a tua cara e com o meu coração. Eu tô brincando. Aí, o que acontece? Ela falou: amor, e sabe uma coisa? Foi passando o tempo e eu percebi que o corpo dela foi mudando de forma. E cada vez mais aquela gravidez era real. E não precisava nem falar, o corpo dela comunicava. Porque a vida que estava dentro dela estava transformando o corpo dela de fora para dentro, de dentro para fora. Ou a vida que estava dentro dela estava dando uma forma para o corpo dela fora, a partir de dentro. Quem aqui já é mãe? Levanta a mão, as mães. Amém? Escute. Ó, meu irmão, fique tranquilo. Tem uma vida crescendo aí, fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, a vida que estava dentro da minha esposa, ao ponto que crescia, o corpo dela mudava de forma.
Agora você imagina, ela disse para mim assim: amor, estou grávida. Passa 3 meses, não tem mudança no corpo. Passa 5 meses, não tem mudança. Passa 9 meses, não tem nada. Eu vou ficar preocupado? Bom, pode acontecer, mas difícil. Cadê o volume? Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu vou dizer para ela: acho que você ficou grávida psicologicamente. Por quê? Porque o sintoma da gravidez é justamente o corpo mudar de forma. Há uma geração que está dizendo assim: não, Cristo habita em mim. Como? Se não há sintomas. Como que Cristo está crescendo dentro de você se não há um sintoma? Que uma vida que está dentro de você está crescendo, e você tem o mesmo comportamento desde o início da fé. E é isso que Pedro está dizendo: não, agora, já que vocês estão nascendo de uma semente que não se corrompe, que é Cristo, agora nutra essa vida e vá crescendo e se desenvolvendo. Paulo, por muitas vezes, em 1 Coríntios capítulo 3, para a gente ganhar tempo, ele vai dizer assim: olha, como a meninos eu falei a Cristo. 1 Coríntios capítulo 3: porque havendo no meio de vós inveja, contendas e dissensões, não sois ainda carnais e não andais como o mundo anda? Com leite vos criei. Uma criança, ela não pode comer alimento sólido, porque ela não tem dente, então ela necessita do leite. Não adianta dar um alimento, se ela não tem o dente, queridos, está comunicando, está na hora de mudar o alimento. Irmãos, nós estamos numa geração de um monte de crente banguelo. Faz 10 anos que está banguelo, só quer leitinho. Mas hoje o Senhor está te chamando para falar assim: eu estou te dando dente. É justamente esse assunto, se aguenta. A rejeição faz parte, a humilhação faz parte, o sofrimento é para quem tem dente, filho. Se você tem dente, você acha que é para quê? Para comer comidinha sólida. Amém? Porque o crescimento e a comida andam de mãos dadas. Aleluia. A partir do momento que a criança vai crescendo, você vai mudando o alimento. Aí tem gente que só para comer só quer leite, mas quer comer rabada. Aleluia. Aí, ó. Não dá. Se a minha filha chega para mim e fala assim, hoje dá, né? Mas pai, quero rabada. Mas ela banguela, primeiro que ela nem fala, ela nem pede. Porque uma criança não pode escolher o que come. Esse é o problema. Nós temos uma geração de crianças, não aqui, pelo amor de Deus, né? Crianças espirituais estão decidindo que tem que comer vara. Vai comer vara. Se a minha filha fala para mim assim, não quer, né, amor? Às vezes ela ganha. Nossa, faz esse olho não, pelo amor de Deus. É chocolate. Ai, meu pai da glória, não consigo olhar para ela. Não vai comer não. Olhou 3 vezes, você não aguenta, vai lá e compra o chocolate. Oh, ai, desgraça, difícil demais. Você olha e fala, não vai. Amém? Quantos estão entendendo? Mas uma criança não escolhe o que vai comer, porque no início da sua vida ela precisa ser nutrida e não alimentada. Alimento e saúde às vezes não andam juntos. Nutrição e saúde sim. Amém? Às vezes você pode chegar com fome e falar assim, quero comer uma pizza. Mas o nutrologista ia olhar para você e falar assim, o nutricionista, né? Olhar para você e falar assim, mas você precisa de brócolis, você precisa de franguinho sem óleo, você precisa de fruta, precisa de cálcio, né? E esse é o problema. O pastor Fabrício falou aqui, a geração da informação, que escolhe o que vai comer. Amém? Na verdade você não tem que alimentar você, você tem que alimentar o Cristo que está aqui dentro. Amém? E Cristo só come uma coisa. João capítulo 4, verso 33. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Por isso o Espírito Santo está em você. Quanto mais se obedece a Deus, mais Cristo cresce. Aleluia. E logo você já não vive mais você, porque Ele vai crescendo de dentro para fora. Ele vai tomando seus braços, Ele vai tomando a sua mão, Ele vai tomando os seus pés. Agora você já não vai para onde você quer, você já não faz do jeito que você quer, você não pega o que você quer. Por quê? Porque agora você já não vive mais você. O Cristo está vivendo em você para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Então esse cenário do nascer de novo, querido, não tem como ser cristão sem testemunho. Atos capítulo 2 diz que o Senhor deu o seu, derramou, nos revestiu de poder para testemunharmos, não sermos pregadores. O Senhor não precisa de pregador, Ele precisa de testemunhas. E testemunhos que manifestem em profecia o Cristo eterno,
O plano de Deus, a salvação que é antes da fundação do mundo, não tem nada a ver com as coisas dessa terra, querido. Na verdade, nós é que misturamos o evangelho do Senhor com coisas terrenas. O Senhor não quer transformar primeiro a sua casa, Ele quer transformar você. E a sua casa vai ser transformada com ela. Noiva minha, pomba minha, debaixo da tua língua tem leite e mel. Ó, ele podia até dar uma juntada mais ou menos forçando. Tem leite, porque você nasceu de novo. E mel, comida de profeta, né? Glória a Deus. Então, perceba que Paulo, ele vai trazer nesse ambiente do intelectualismo, onde as pessoas se moviam pelo que conheciam e não pela vida que portavam. Ele vai trazer essa mensagem. Atos capítulo 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem nos dá, Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Irmãos, entenda uma coisa, Paulo nesse lugar, ele separa a vida de respiração, para deixar claro que todos que estão respirando, têm a vida. E nem todos que não estão respirando mais, estão mortos. Tem gente que nesse momento não respira mais, ou vai parar de respirar. Talvez não seja aqui, né, irmão? Tem gente que vai embora, mas vai permanecer vivo eternamente. Porque a única coisa que vai acabar é o fôlego. A vida permanece para sempre. Agora tem gente que vai continuar respirando hoje, e amanhã, e depois de amanhã, em 10 anos, 20 anos, 60, 80, 100 anos, mas não tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, João vai dizer assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Porque eu, disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória a Deus. O que o mundo precisa não é de conhecimento intelectual, é da vida. Paulo está dizendo, você está aqui buscando servir o seu Deus. Não, eu sei que, né? Imagina isso, irmãos. E é justamente no ambiente onde o intelectualismo, o secularismo endeusa coisas, tudo para trazer confusão no meio do povo de Deus. Não é de conhecimento. Lógico, nós não estamos falando aqui para não se dedicar às escrituras. Jesus, quando se movia, ele dizia assim, ó, para que se cumprisse o que estava escrito, para que se cumpra o que fora dito. Jesus não caminhou segundo o seu intelectualismo, o que ele achava, o que ele pensava. Jesus falou assim, para que se cumpra o que foi dito. O pastor Fabrício falou sobre fé aqui, e quando ele falou sobre fé, ele deu o exemplo. Desculpa, não só o exemplo dele, mas ele falou dos exemplos do contexto de Hebreus 11 de fé. O escritor não fala assim, a fé é isso, e para por aí. Não, deixa eu dar um exemplo. Pela fé, Abel deu ao Senhor a primícia. Ele deu para o Senhor o que o Senhor gosta. Pela fé, Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Está vendo? O intuito de andar com Deus não é o quanto você sabe de Deus, é o quanto você não aparece mais. Glória! É o quanto as pessoas olham para você e falam assim, cadê você que nunca mais apareceu aqui? Agora eu sou uma nova criatura. É essa criatura que é uma cabeça e que rege um corpo, Cristo e a igreja. Posso fazer uma pergunta? Não levanta a mão. Faz quanto tempo que você já conhece a Jesus e toda vez as pessoas só lembram de você e não de Jesus? Acende um fogo em meu coração que eu não possa. Eu quero mais. Eu quero ser mais, Senhor. Sabe aquela sensação de falar, meu Deus, você entrou aqui, parece que Deus está junto? É mais ou menos isso, irmão. Porque Jesus diz, para que aonde eu estiver, eles estejam também. Porque não é eles me seguindo, é eles são os meus pés. Aí você fala assim, heresia! Romanos capítulo 16, verso 20. Em breve, o Deus de paz esmagará a serpente, a cabeça dela, pisará na cabeça dela, por meio debaixo dos vossos pés. O que ele está dizendo? O Deus de paz vai esmagar
debaixo dos nossos pés? Pera aí, é Deus ou nós? Não, filho, não é dois, é um só. Eu sou o cabeça, vocês são o meu corpo. É o pé que pisa na cabeça da serpente. Sabe esses conhecimentos intelectual? Não, por quê? Não, por favor, irmãos. É o quanto de vida reina dentro de nós. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Não é, agora, queridos, assim, lógico, não é o quanto eu oro, ok, não é o quanto eu jejuo, não é o quanto eu faço, renuncio, que me santifica. Não, é Cristo crescendo dentro de mim, a santidade. Agora, aí tem gente que vai dizer, por isso eu não preciso orar, não preciso jejuar para ser santo. Não, querido, realmente não precisa. Mas o quanto você ora, o quanto você renuncia, o quanto você perdoa, o quanto você se dedica na palavra do Senhor, vai mostrar o quanto Ele está te santificando. Na verdade não é o quanto eu oro, o quanto eu leio, o quanto eu medito no Senhor, o quanto eu renuncio, jejuo, o quanto eu perdoo, oferto. Não é isso que me santifica. É isso, é evidência do quanto eu estou sendo santificado. Aí você não me responda. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a palavra? Quanto tempo você dedica ao Senhor do seu dia? É o reflexo do quanto você está sendo santificado. Amém? Porque o Cristo orava, sim ou não? Mas ele já não era perfeito? Para que orar? Porque oração não tem a ver com Deus me aperfeiçoar. Oração tem a ver com saber o que Deus está fazendo, para que eu não me perca daquilo que já Ele está fazendo. Amém? Renúncia não tem a ver com eu ser um espiritual. Renúncia tem a ver com o Cristo está vivendo tanto em mim que eu perdi o prazer de algumas coisas terrenas. Ó, ia até pegar o dinheiro aqui, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Cristo vive em mim. Paulo disse assim, eu não quero apoiar na letra. E ele está justamente aqui. Você imagina Paulo, conhecedor, um cidadão judeu e romano, com duas cidadanias, né? Ele falou assim, eu deixo Paulo, eu deixo Saulo, não adiantou nada. Eu quero Cristo. Eu quero me chamar pelo seu nome. Eu quero ser a extensão de quem você é. Eu largo o cidadão romano e largo o cidadão judeu. Por quê? Porque em ti não há grego e nem judeu. Em ti não há romano nem judeu. Não há homem nem mulher. Porque você é tudo em todos, Senhor. Você é a nossa única esperança. Por isso, queridos, nós temos que pensar uma coisa. Como é que Satanás engoda a gente? Comparação. Comparação é a evidência que Cristo não está fluindo no nosso meio. Por quê? Porque comparação, a gente fica pensando quem é melhor e quem é pior. Mas Jesus, Ele não vê assim. Para Deus, não se trata quem faz mais ou quem faz menos. Para Deus não tem esse ora mais, esse lê mais, esse jejua mais, esse cura mais. Não tem. Para Deus é quem está na minha vida e quem não está. Amém? Porque às vezes o baço é diferente do pâncreas, mas a vida que passa no pâncreas é a mesma que passa no baço. Lá na unha, na cutícula, é a mesma vida que opera. Por isso a gente tem que parar com isso. Aquilo lá é espiritual. Por quê? Porque quando ele ora as pessoas caem. Aí Deus pode dizer assim, mas eu não habito ali não. Até Saul profetizou. Aí Deus disse, esse está rejeitado, Samuel, não ora não. Porque não tem a ver com mérito pessoal. Agora, é natural. Os sinais seguem os que creem. Aí às vezes você fala assim, pô, toda vez que aquele irmão pega o microfone, Deus fala comigo. Aí o irmão fala assim, porque já não sou mais eu quem vivo. Deus que acabou de falar mesmo no microfone. Porque a vida que agora, você acha que esse camarada, tá certo, bonito, é forte. Dizia minha mãe e minha esposa, somente, né? Você acha que a gente tem alguma coisa para te dar? Você acha que a gente, na nossa habilidade humana, você acha que na minha habilidade humana a gente conseguiria dar? Ontem a minha esposa falando comigo sobre o Salmo 136, ela falou, amor, é interessante, né? Que Davi escreve o Salmo 136. Vou dar um exemplo, tá? Grande é a sua misericórdia, sei que lá, tal. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O reino do Senhor permanece para sempre e a sua bondade também, porque a sua misericórdia dura para sempre. Toda a frase que ele escreve, embaixo ele escreve, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu falei, amor, na minha opinião, Davi estava entendendo que não tinha a ver com as habilidades de um rei, mas tinha a ver com um rei que estava governando dentro dele. Porque por ele mesmo, eu nunca, Senhor, teria condições de compreender
ver, cantar o que o Senhor é, vencer batalhas. Tudo tem a ver porque a sua misericórdia permanece para sempre. Não é a habilidade do homem, é a vida que está no meu interior, é a vida que nos rege, que tem nos dado vitória. Amém. Glória a Deus. Então, entende isso. O homem, ele só consegue transferir fôlego. Exemplo, no sêmen do homem vai gerar uma outra vida com o seu DNA, sim ou não? Ok? E o fôlego está junto. Agora, para transferir vida, é só Deus. E qual é o sêmen de Deus? Meu Deus, forte isso, né? O Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo dentro de Maria. O que ela gerou? Cristo. Por isso, irmãos, eu não tenho nada contra a nomenclatura paternidade espiritual, mas a gente precisa entender um pouco uma coisa. O homem, ele só gera fôlego. Quem gera espírito é Deus. Amém. Por isso ele diz a vida e o fôlego. Eu gerei fôlego para minha filha. Na verdade eu transferi fôlego, porque a mim foi transferido. E é isso que os nossos pais têm a capacidade de fazer, transferir fôlego. Mas o único que tem a capacidade de transferir vida é Cristo. Por isso, se Ele habita em mim, eu não transfiro só fôlego para minha filha, eu transfiro também Cristo para ela. E é isso a mensagem. Êxodo capítulo 3, quando o povo está saindo do Egito, Deus vai dizer para os pais: olha, vocês estão vendo aqui, seus filhos foram salvos hoje, os primogênitos. Por quê? Porque houve um cordeiro que morreu, houve uma palavra que vocês obedeceram, e faz um sinal para que eles possam entender isso na testa e na mão. Beleza, quando ele sai do Egito, os filhos veem um sinal que o pai e a mãe estão obedecendo a Deus. Eles estão cumprindo o turno, entende? Eles estão cumprindo um turno. E o próximo turno? O próximo turno é os nossos filhos. Eles são os primogênitos que vão herdar a terra. Aleluia. Quantos pais e mães que transferem a responsabilidade para o pastor? E Deus falou assim: o meu povo, ele começa comendo o cordeiro e dando um sinal para os filhos. Não é o pastor, não foi Moisés. Deus mandou o povo fazer. Porque Moisés para nós simboliza Cristo. Ele fez. Ele é o profeta que desceu. E ele começou a dizer: ó, pá, pá. E o povo só obedecia. Quem obedeceu não experimentou a morte. Meu Deus, que coisa linda, não é? Quando eles entram no deserto, edificam um santuário. Para sair tinha sangue no umbral da porta, para dizer: é o cordeiro que morreu e o sangue está no umbral. E, irmãos, o sangue no umbral da porta é lindo. Meu Deus, já virou uma salada de fruta aqui nessa manhã. Que lindo. Você imagina? Eu, Rafael, Adri, Renata, nós lá hebreus. Carinho, Rafael de hebreu. O quipá está quase chegando, né? Tá quase aparecendo um quipazinho. Mas imagina que tá lá e tá eu, Alencar, Isabela e a Renata, tá conversando. De repente a gente sente um cheirinho assim, ó. Cordeiro, é cordeiro. Será? Parece que é da casa do Rafael. Será? Bom, o cheiro é cordeiro, mas dá para ver se é na casa dele. Tem que ter um sinal. Você olha e fala: meu Deus, é lá. Porque o sinal veio antes do cheiro. Sinal de sangue na porta e o cheiro subindo. Sabe o que estava passando para todo mundo que estava ali entre os hebreus? Que agora aquele povo não vivia mais na sua casa, dentro da sua casa, a ordem do rei do Egito. Agora eles viviam dentro da sua casa, a ordem do rei da glória. Mate um cordeiro, coma ele, o sangue no umbral. Quando o povo sai do Egito, vai para o deserto, agora de novo tem um umbral. Só que agora Deus não fala para passar o sangue. Ele diz assim: escreve a minha palavra. Pega os seus filhos, inculca neles, de dia, de noite. Faz um sinal nas mãos e nas testas. Meu Deus, isso é lindo demais. Primeiro sangue, depois a marca é justamente o desenvolvimento. Onde você quer chegar com isso? Se a gente não amadurecer em Cristo, na fé, os nossos filhos vão ficar para trás. Talvez você é crente há 20 anos, mas tem o mesmo comportamento até hoje. Por isso que seus filhos talvez não tá vendo um sinal. E eles precisam ver a marca na testa, uma mentalidade transformada pela palavra que saiu da boca de Deus.
um comportamento transformado, porque saiu uma palavra a respeito de você da boca de Deus. Amém? Parêntese profético. Volta para cá. Então perceba que Paulo, ele deixa claro que há uma necessidade de ver a vida fluindo e o fôlego. Deus não deu só o fôlego, Ele deu a vida. E a vida é Cristo. Volta lá, 1 Pedro. Agora, qual o intuito dessa vida? É para que eu nasça de novo. Sim. Nasci de novo. Aleluia. Nasci. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou mamar. Eu vou nutrir dessa vida, desse leite espiritual, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Amém? Por meio da palavra, Cristo vai se revelando. E Ele vai crescendo. E Ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Para quê? E aí é que está. Para quê? Justamente Pedro, no capítulo 2, verso 4, vai dizer, verso 5. Porque vocês, assim como Ele é uma pedra viva e rejeitada pelos homens, mas é preciosa diante de Deus, vocês também são pedras vivas. Ou seja, ele está falando, vocês nasceram de novo. Assim como na vida dele, na vida do Espírito, Cristo foi ressuscitado. Paulo vai dizer em Romanos, o Espírito Santo também vai ressuscitar vocês, uma nova natureza. Amém? Oséias capítulo 6 vai dizer também a mesma coisa. Oséias capítulo 6 verso 2 diz, em 2 dias Ele vos dará a vida. Ou seja, Ele morre por nós. E no terceiro, Ele nos ressuscita. Para que ressuscitar alguém que já tem a vida? Porque a nossa vida tem a ver com a morte dele. E no terceiro dia Ele ressuscita. E Ele diz assim, recebei o Espírito. Meu Deus do céu, isso é tremendo. Sejam grávidos. Fiquem grávidos. Fiquem grávidos. E eu vou crescer dentro de vocês. Há uma vida que vai crescer dentro de vocês. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que roubava não rouba mais. Porque Cristo não rouba, pô. Cristo não mente. Pelo contrário, Ele é a verdade. Porque há um sintoma que uma vida está crescendo no seu interior. Amém? Não tem a ver com ter boa reputação no lugar da comunidade de fé que a gente congrega. Tem a ver que agora o mundo está testemunhando a imagem de Deus na sua vida. Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. 29. Porque a quem dantes Ele conheceu, também os predestinou para ser a imagem do seu Filho. Uau, que tremendo, irmãos. É justamente ser a extensão de Cristo na terra. Quando as pessoas olhem para você, elas falam assim, aquele gosta de ir na igreja. Aquele ali parece que é o próprio Deus entrando aqui na sala. Aonde ele chega tem justiça. Aonde ele chega tem paz. Tem alegria. Tem ordem. Quando ele fala as coisas de fato. E qual é o problema? O problema é que alguns homens não entenderam isso do Espírito. Viveram a realidade, mas não entenderam. E começaram a trazer para si essa glória. Se perderam. Porque não existe duas criaturas. Deus está me usando, não tem como. Porque não é duas criaturas. É uma só. Pai, João 17, assim como nós somos um, que eles sejam um em nós. Não tem duas criaturas, é uma só. Então quando você chega em algum lugar, entenda uma coisa, é Deus que está chegando. Se as pessoas não têm o sentimento assim, poxa, parece que Deus entrou aqui e foi embora, a gente precisa reavaliar. Porque se a gente chega num ambiente e onde a gente chega, fica a nossa marca e não o Senhor, é necessário amadurecer. Amém. Porque uma criança não anda só. Uma criança não anda sozinha. Amém. Uma criança não anda sozinha. Por isso ela precisa amadurecer. Não é dois, é um só. Não existe mais duas criaturas. Agora eu sou nova criatura. A extensão do cabeça, a igreja, que é feita por muitos membros. Amém? Glória a Deus. E ele vai dizer o quê? Pedras vivas e sacerdócio
para oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Então perceba uma coisa: eu nasci de novo, ótimo, mas é necessário que eu cresça, porque não existe sacerdote menino na Bíblia. O sacerdote fala de maturidade. Amém? Hebreus capítulo 5 vai dizer assim: olha, e tendo tempo para vocês já serem mestres, ainda se comportais como alguém que necessita de leite e não de sólido mantimento. Irmãos, vou falar uma coisa. Ontem o Senhor falava isso para mim. Eu por um tempo aprendi que o Deus era para mim. Eu tenho um Deus para mim, que faz tudo para mim. O pastor Fabrício até falou isso lá na comunidade. É o crente danoninho. Me dá, danoninho. Me dá dinheirinho para eu poder gastar. Amém. É o crente danoninho, me dá. Só que depois eu entrei para um outro extremo. Não é nada para nós. E hoje eu entendo que Deus disse: eu não tenho problema em você me ter como um Deus para você, quando você é criança, porque não dá para exigir de uma criança algum retorno, porque é criança. A minha filha só foi interagir, me dar algum retorno quando mudou o alimento, quando ela foi crescendo. A maioria das pessoas hoje tem um Deus para mim porque elas não compreenderam que a fé, ela precisa crescer, precisa se desenvolver. A minha maturidade precisa se desenvolver em Cristo. É por isso que nós estamos escravos dos mesmos sentimentos, escravos dos mesmos hábitos, escravos dos mesmos comportamentos. Por isso nós somos os primeiros a nos ofender, nós somos os primeiros a querer ganhar. Por quê? Porque é uma natureza. Eu até conheço que Cristo não faz isso, mas isso não adianta. É a mesma coisa que você está com sede e saber a fórmula da água. Não mata a sede, você tem que beber a água. Amém? Agora é uma vida. Cristo é aquele que diz assim: ó, perde. Eu sou o que perde primeiro, eu morro primeiro, eu perdoo primeiro, eu faço primeiro, eu dou primeiro. O Pai é aquele que dá primeiro. Se o DNA do Pai está em nós, a natureza dele vai se manifestar também. E esse é o intuito. Por isso Pedro vai dizer: eu quero que vocês sejam santos, porque essa é a ideia de Deus, fazer de vocês portadores da vida dele, por meio do Espírito Santo, que vai revelar Cristo. Paulo, no 2 Coríntios capítulo 3, estou recheando vocês de versículo aqui, para não que sobre dúvida, para que você não se apoie mais no seu braço cansado. Talvez você chegou aqui falando assim: meu Deus, Senhor, tudo que eu quero é ser fiel, tudo que eu quero, mas eu não consigo. Toda vez que eu estou achando que estou indo, acontece uma coisa, aparece um Satanás escondido aqui, aparece o homem imoral, aparece o homem irado, aparece a mulher fofoqueira. Como é que eu faço, Senhor? Aparece a mulher avarenta. O que eu faço? Eu não quero mais isso, eu não consigo. E Deus fala isso: desiste da sua força, se rende. Olha o que o Senhor falou conosco esses dias: Maria, Marta e Lázaro. Qual algo em comum? Aliás, qual a diferença entre eles? Marta é aquela que fazia, Maria é aquela que orava, adorava, e Lázaro é aquele que se rende, é aquele que só deixa Deus fazer nele o que Deus tem que fazer. É aquele que Deus faz: esse é para minha glória, esse aí eu vou mexer nele. Interessante que os três têm algo em comum. Os três entraram no assunto ressurreição. Maria ouviu falar, Marta ouviu falar, e Lázaro experimentou. João 11, você vê o processo de Lázaro. Meu Deus, agora é aquele momento do Lázaro, porque a proposta aqui é sendo nascidos de novo. É uma vida nova fluindo, uma vida que se vai embora e outra que ganha forma, e outra que domina, que aparece, que é estabelecida. Fala para o seu irmão assim: você tem que ir embora de uma vez. Jesus disse: se você não morrer, se você não perder, você tem que ir embora. Ah, mas essa parte minha é legalzinha. É essa que está atrapalhando. É essa que está tentando te convencer que você vai dar certo na sua força. Não, não vai, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito crescendo dentro de você. Amém? E aí a Bíblia diz que Deus começa um processo na vida de Lázaro. Como é que é o processo?
Irmão, você pensa uma coisa. João 11 vai dizer, os discípulos dizendo: Senhor, o Lázaro a quem tu amas está enfermo. Vamos lá. Você fala: não, vou ficar aqui 2 dias ainda. Fica tranquilo. Vamos ficar de boa. Está tudo sob controle. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. E de repente, chega a notícia: Lázaro morreu. Jesus diz: ele dorme. Estão dormindo. Não, Jesus falou: não, ele morreu. Ele morreu. Vocês não vão entender. Calma, vou explicar. Deixa que na hora certa vocês vão entender que Lázaro só perdeu o fôlego. A vida está entrando nele. Fica tranquilo. Aleluia. Por quê? A aldeia de Marta. Quem ora na aldeia é Maria. Marta organiza a aldeia. E Lázaro? Lázaro está sempre escondido. Lázaro nunca aparece. Você não acha uma palavra de Lázaro. Uma palavra. Ai meu Deus, isso é muito forte. Muito forte. Mas você encontra um homem que passou por um processo de morte, sepultamento e ressurreição, e não abriu a boca para questionar. Meu Deus. Lázaro está enfermo. Esse é um processo que eu chamo efeito reino de Deus crescendo em você. Efeito morte e nascer de novo. É o efeito Lázaro. Primeira coisa, quando que eu sei que eu estou começando a entrar no processo de morte no reino? Deus tira as minhas forças. Lázaro perde as forças e está enfermo. Agora ele tem que ficar na cama. Ele não pode fazer nada mais. Aí ele morre. Aí começa o processo de morte. Então se Deus está neutralizando algumas coisas, fica tranquilo. Está chegando um processo aí. Morte. Paulo diz: para que eu possa experimentar a vida de Deus, que opere no meu corpo a morte. Amém? E aí Lázaro fica enfermo. Depois ele morre, literalmente. Qual é o primeiro processo? Para um lugar escuro. Um lugar onde você não sabe qual é o próximo passo que você vai dar. Você está refém da impossibilidade sua. Não tem como. Lugar escuro. Lázaro está morto. Está ali. E agora? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, Isabel. Não dá para planejar. Porque aqueles que estão nascidos de novo é como o vento. Eles não sabem para onde vão, nem para onde vêm. Porque é guiado pelo Espírito. Eles estão rendidos à agenda de Deus. Eles são refém ao que Deus quer fazer. Quantos estão entendendo? Jesus não fazia o que ele queria. Ele dizia assim: olha a evidência de como Cristo se move. Eu não faço nada de mim mesmo, mas eu só faço o que vejo meu Pai fazendo. Eu só falo o que ouço meu Pai falando. Isaías capítulo 11 diz que ele se deleitou no temor. E não julgou segundo a vista dos seus olhos. E não falou segundo o conhecimento. E nem julgou segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele se deleitou no temor. Ele fala assim: não, eu só falo o que ouço meu Pai falando. E só faço o que vejo meu Pai fazendo. Eu não tenho escolha pessoal. A minha escolha pessoal eu já fiz. Ser rendido a tudo aquilo que Ele quer fazer. Amém? Beleza. Lugar escuro, já não sei. O que mais? Pés e mãos atadas. É quando a mão já não pode, sua mão já quer fazer algumas coisinhas, quer fazer do seu jeito, é quando não dá mais. Eu estou preso aqui. Não, assim não. Se eu mandar não dá também não. Os pés atados, fala do efeito cruz. Jesus, quando foi para a cruz morrer, ele ficou preso antes. Pé e mão. É quando você já não vai aonde você quer ir. É quando você já não faz o que você quer fazer. Porque você está refém de uma vida que se move dentro de você. Ela precisa se mover. Deus não quer que você faça porque sabe. Ele quer que você faça porque é Ele fazendo através de você. Meu Deus. Aí por que tem um monte de homem cansado, frustrado? Ninguém dá valor, não honra o serviço da gente. É porque foi você que fez. Esse dia Deus falou para mim assim: ó, se você tem um sentimento de pessoas que não retornaram para você coisas que você fez, é porque você fez no intelecto. Que a maioria das coisas que você fez em mim, você não vai lembrar, que não era você. Eu não fiz pelo seu intelecto, eu fiz no Espírito. Um dia fui ministrar lá em Volta Redonda. Beleza, passou 6 meses, fui de novo. Quando eu cheguei lá, a irmã chegou para mim: aqui pastor, ó, culpa sua. Eu olhei para minha esposa e falei: calma que eu vou explicar. A irmã grávida, né? Culpa sua. Eu falei: explique direito aí, irmã, por favor. Como?
Aí ela falou, não, lembra que o senhor acabou o culto, né? O senhor chegou para mim e falou assim, ó, eu vejo uma vida gerando no seu interior. O senhor está gerando uma vida no seu interior. E aí, choradeira. Passou 6 meses, você vê o resultado. Está lá, puxada. Eu falei assim, eu nem lembro. Eu não lembro nem que eu comi ontem. Eu falei para ela, eu nem lembrava, meu irmão. Se você não fala, eu já esqueci. Por quê? Porque, irmão, se a gente lembra de tudo que a gente faz para Deus, não é Deus que está fazendo, não, é você. Aleluia. Porque Deus não trabalha com mente humana. A paz dele excede o entendimento. Assim como tu não sabes como se formam os ossos da barriga da madre, assim como tu não sabes como se formam os ventos, essa é a obra de Deus que faz todas as coisas. Quem faz todas as coisas? Então quer dizer que a gente canta no domingo, porque dele, por ele e para ele, mas no final a gente quer o mérito. Jesus falou, tem que morrer. Lázaro, pés e mãos atadas. Já viu isso? Depois você estuda lá João 11, pés e mãos atadas. Isaac e Abraão. Vem cá, filho. Isaac sabia Abraão amarrava, morria. Isaac sabia quando o pai ia sacrificar. Gênesis 22. Falou, pai, está faltando coisa aqui. Por quê, filho? Como é que você sabe? É porque eu vejo você fazendo em casa. Eu vejo você sacrificando constantemente. E o senhor esqueceu o sacrifício, que é a parte mais importante. Olha, pais que ensinam os filhos a perceber que está faltando algo que alegra a Deus. Isaac é uma geração de filhos que está vendo a vida dos pais e falando, está faltando algo. Parece que é Cristo. Nossa, pai, eles têm música, eles têm aqui no templo lenha, eles têm fogo, tem cutelo, mas está faltando alguém que faça a sua vontade. Está faltando alguém que se entregue como sacrifício vivo, santo e agradável, pai. Aleluia. Sabe aonde Abraão amarra Isaac? Nos pés e nas mãos. Agora Isaac já não tem escolha. Aí, sabe o que me chama a atenção? Por que será? Se Isaac sabia que tudo que Abraão amarrava morria, por que ele não correu? Será que é porque o pai nunca correu? Amém? Pés e mãos. Lázaro, pés e mãos. Você já não pode fazer. Pedro, João 20. Quando tu eras menino, ó, tu te vestias como querias e ia para onde querias. Mas chega uma hora que te vestirão, ou seja, você não vai colocar com as suas mãos, não é mais suas mãos, e te levarão a um lugar onde tu não queres ir. Não é você mais vai conduzir os seus passos. Quando cresceres, Pedro. E Jesus disse, e isso falava ao Senhor a respeito da maneira que ele ia morrer. Oh, glória, domingo maravilhoso, celebrando a vida e falando de morte. Amém? Que mais que acontece com Lázaro? Um lençol sobre o seu rosto. É quando Deus apaga a sua imagem. Senhor, já está tão difícil, eu não vou fazer nada. E Jesus falou assim, calma, ainda tem a parte do Enoque. Você vai andar comigo e ninguém mais vai te reconhecer. Você vai e prega uma revelação poderosa. Vrá, vrá, vrá. Beleza, não vai embora. Aí de repente o irmão fala a mesma coisa que você falou. Ei, glória a Deus, essa é a palavra que eu precisava. Aí você fala assim, mas eu falei isso e ninguém deu glória. O processo agora é de sumir. Cadê as pessoas que não me ligam mais? Cadê as pessoas que não me procuram mais? É isso aí. O processo agora você vai sumir. Processinho aí de rejeição. Estou treinando você de dentro para fora. Amém. As pessoas, eu ligo, já não me ajuda mais. Pois é, era muleta, estou tirando a muleta. Que agora você não vai fazer porque alguém pode fazer para você. Agora eu vou fazer em você o que eu quero. Muleta. Amém. É como Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, para ver o que tem no teu coração. Agora interessante, Deus tira o povo do Egito e fala, vou trazer vocês para mim, né? Para me adorar. Chega lá, não tem nada. É justamente isso. Aleluia. Se for para mim, não atende não. É o negocinho, acabou a bateria. Se for, é Deus levando. Por que Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto? Porque lá Deus falou assim, ó, eu trouxe vocês para um lugar que não tem distração.
Porque no deserto, no Egito, vocês souberam o que eu posso fazer. No deserto vocês vão saber quem eu sou. Eu sou o pão que cai do céu. Eu sou a água que sai da rocha. Eu sou o calor em tempo de... Eu sou a coluna de fogo para te esquentar no frio. Eu sou uma coluna de nuvem para te refrigerar. Eu sou a roupa que cresce. Cresce, fala comigo, cresce. Senhor, me dá uma roupa nova. A roupa que eu tenho, ó, roupa nova não, né? dá outra roupa, Senhor. Então, filho, a que eu tenho, ela é um pouquinho maior. Precisa crescer, senão a roupa não cresce. Amém? Dá um novo comportamento, Senhor. Eu quero transparecer outra coisa. Então, tem que crescer, filho. Tem que se render ao que eu estou fazendo. É o efeito Lázaro. E por último, cheiro mau. Ah, esse é terrível, irmão. Quando chega essa hora, fala de reputação. É quando Deus começa a pôr a sua podridão para fora, suas fraquezas para fora. Ai, meu Deus, muito difícil. Cheira mal. As pessoas já falam, meu Deus, mas você é assim. É. Por quê? Porque essas áreas de insegurança que Deus quer entrar. Deus não quer saber onde você sabe. Não quer entrar onde você domina. No sentido assim, aqui eu já estou bem. Não, Ele quer entrar na onde você está inseguro. Para que você não se pare mais. Para que você entenda que não é a sua habilidade. Não é você que faz. Não. Eu quero destruir a insegurança. Eu vou pôr para fora. É quando Deus te expõe em você. Ai, meu Deus, numa data que você não quer. Senhor, agora está ficando tão bom. Está ficando até meio conhecido agora. Então, esse é o melhor momento. Toma, esse é você. Senhor, cheira mal. Sabe o que é lindo? Final do processo, a voz dele: Lázaro! O Senhor fala e ele obedece. Por quê? Porque agora ele está atado. Ele só vai aonde a voz fala. Vai, Lázaro! Atado. Ele está preso. Há uma voz que... Ele só se move por causa da voz. Não é por causa do braço, não é por causa do pé, porque está tudo atado. É a voz que move. Lázaro! E ele sai. E o Senhor diz assim: o último processo, desata ele e deixa aí. Peraí, eu já sou ressurreto, passei todo esse processo. Pois é, esse processo era para te ensinar a viver em coletividade. Você não pode fazer nada sozinho, não. Você precisa do... Olha para o seu irmão e fala assim, ó: Deus vai te usar para me desatar, Beth. Deus vai usar você, Renato, para desatar o Marcelo. Vai desatar. Por quê? Porque não se fala de pedra sobre pedra. Agora é a pedra sobre todas as pedras. Estão sendo lapidados. Amém? Para encaixar um no outro. Lavar os pés uns dos outros. Aí Lázaro vai. Agora o que é mais bonito? João 12, 9. Lázaro está ali sentado com Jesus. Ele podia estar assim: você não disse que me amava? Você não disse que era meu amigo? Conjecturando, ia lá em casa comer um bolinho em Betânia. Agora o Senhor cura todo mundo. O irmão lá da outra ficou, né? Morreu, a mulher do esquife lá, filho dela morreu, o Senhor já foi logo curar. Ressuscitou. A outra ficou enfermo lá, o cego. O Senhor curou. Agora, você vai falar para mim que me ama e deixa passar esse processo? Porque isso é amor. Amor não é fazer o que você quer que seja feito. Amor é te dar uma nova natureza, Lázaro. Amor é ressurreição, Lázaro. Amor não é suprir os seus problemas e carência. Amor é colocar minha vida dentro de você. E a vida que você vive, não vive mais você, agora você vive em mim. Ai, meu Deus, isso é maravilhoso. Então Lázaro está lá, quieto. Você não vê Lázaro falando isso. Por quê? Lázaro disse: essa nova natureza matou a vida que eu tinha, que esperava no afeto, carência. Você não veio. Essa nova natureza só confia. Tudo que Deus faz é bom. Aí ele está sentado, irmãos. Lázaro está sentado à mesa com o Senhor. Sabe o que a Bíblia disse? Primeiro, a Bíblia diz, lendo, que Lázaro não abre a boca. Não abre a boca em nenhum momento. O que a Bíblia diz? Agora, os judeus se reuniam não somente para ver Jesus, mas também a Lázaro. E muitos que viam a Lázaro criam em Jesus.
Você não vê em nenhum momento da Bíblia dizendo assim, ó, Maria pregou e as pessoas creram em Jesus. Marta falou sobre ressurreição, que ela sabia, e as pessoas creram em Jesus. E Lázaro não abriu a boca, porque o que impactou a geração de Lázaro não foi o que ele sabia, não foi o que ele falava, foi o que ele se tornou. Portador da vida de Cristo, um ressurreto. Ele diz assim, ô Marta, sabe o que é ressurreição? Sim, é aula de segunda-feira, eu vou dar aula, tá? Maria, você sabe o que é ressurreição? Sim, Jesus falou comigo pessoalmente, agora eu sei. Lázaro, você sabe o que é ressurreição? Ele falou assim, eu sei. É o que eu sou. É o que eu sou. Ai, uma orava, outra falava, fazia. E Lázaro só se rendeu. Ele só se tornou. Não era habilidade de fazer, habilidade de orar, não. Ele só nasceu de novo. E a vida que estava dentro dele ia crescendo. E crescendo, ao ponto da galera dizer assim, ó, ei Lázaro, qual o problema? O problema é que assim como eles querem matar Jesus, eles vão matar você. Lógico, Lázaro, eu estou em você. Tudo que vão fazer para mim, vão fazer para você também. Você é meu discípulo. Não é o discípulo maior que o seu mestre. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se odiaram a mim, também odiarão a vós. Lázaro, tem gente aí querendo te matar. Imagina Lázaro assim, ó. Não tem como. Por quê? Ele já me matou. Se coloca de pé. Ele já me matou. E se alguém me matar de novo, eu não morro. Tem uma vida aqui em mim que ela permanece para sempre. A minha vida antiga era como a flor da erva. Ai, 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 secou e morreu. Mas a palavra que está em mim, a vida eterna que está dentro de mim, essa permanece para sempre.